tarde. Não sei se a imagem tá ficando boa aí, eu não tô nem me vendo. E tô caminhando aqui em direção ao rio. Estamos com os filhos dos nossos amigos aqui em casa. E tô vindo um pouquinho aqui no rio com eles, porque tá calor, graças a Deus. E vou responder as perguntas de vocês na caixinha lá do Instagram, tá bom? E aqui estão eles. Eles ficam mais nas boias porque a água já tá bem fria. Já é, na verdade, fria, né? Muito fria. E aí, como não tá naqueles dias tão quentes, então eles ficam mais na boia ou na prancha pra relaxar um pouquinho. E por ali tá Nicolas e Meredith. Vamos pular? Agora ou não? Por que não fica em pé e deita no fica? A primeira pergunta foi sobre como foi a adaptação dos meninos na escola com o idioma. E, gente, eu acho que eles não tiveram nenhuma dificuldade. Até porque quando eles iniciaram na escola aqui, era na região Lisboa. Mais para Lisboa, né? Muito próximo de Lisboa, que foi Mindy. De Mindy para Lisboa dava mais ou menos 40 minutos. E o sotaque deles é muito mais parecido com o nosso brasileiro. E eles falam mais devagar e não é diferente do pessoal do norte daqui, que é onde a gente vive agora. Então eles falam mais devagar e tem um sotaque mais do interior do Brasil. Então eles não tiveram dificuldade e não há dificuldade no... Na verdade há dificuldade. Sim, porque tem coisa que de início você não entende. Ainda mais quando você inicia trabalho, que foi o nosso caso, que a gente já iniciou em fábrica. Os termos que é usado nesses lugares é totalmente diferente do nosso, né? Mas é isso que eu estava a explicar, que no caso, por ser um sotaque mais parecido com o nosso, foi mais fácil. Porém, quando eles começavam a falar assim, entre eles, né, junto, onde a gente estava ali no meio, era um pouco mais difícil. Então, é como se com a gente eles falassem de uma forma mais tranquila, para que a gente pudesse entender. Mas na adaptação, as crianças não sofreram com a adaptação na escola, a não ser, tipo, vou dar um exemplo. O apontador que a gente usa aqui, o apontador no Brasil, que a gente usa no Brasil, aqui se chama afia. Então, tem essas trocas, né, de nomes que muito se acostuma e se adapta muito rápido. Ainda mais em escola, né, que as crianças estão ali todos os dias com os amiguinhos e tudo. Então, não houve dificuldade nenhuma das crianças falarem: mãe, tô com dificuldade, não tô entendendo nada. Isso nunca aconteceu mesmo. A pergunta também era: a paz, seu irmão já retornou ao Brasil? Aí eu não sei se tem dois sentidos. No caso, o meu irmão estava aqui e ele foi para o Brasil. Foi relacionado ao meu irmão que estava aqui, ele não mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos. E se for no outro sentido, sim, ele já foi para o Brasil, já visitou o Brasil depois de morar nos Estados Unidos já várias vezes. Ou 2, 3 vezes, não sei. Mas ele pode ir, como ele também veio pra cá, então é super tranquilo. Outra pergunta, que é sobre saúde pública aqui em Portugal, perguntando se Portugal tem saúde pública. Sim, para se chegar aqui, né, e usar e ter acesso à saúde pública de graça, de forma gratuita, você tem que chegar com o PB4, que é um acordo entre Brasil e Portugal, alguma coisa assim do tipo. Nós já saímos do Brasil com o PB4. E no caso o PB4 só te dá direito à urgência no hospital. Caso passei por alguma coisa, um episódio de urgência, você vai nas urgências e você é atendido. Então tudo que for pedido lá na urgência, você tem direito. Se você não é residente,
No caso, se for solicitado medicação, você vai pagar o valor integral, que já é diferente de quem tem a documentação daqui, que tem a utente, que é o nosso número de saúde, vou dizer assim. E nessa utente a gente paga o valor que é como se fosse... Eu não sei como fala isso, gente. Mas enfim, a gente não paga o valor total da medicação. A gente tem um desconto bem grande. Vou dar um exemplo. A minha bombinha de asma aqui, o valor mesmo dela normal, acho que está na faixa de 50 até 70 euros. E como eu tenho a utente, porque nós somos residentes, então a minha bombinha sai por 11 euros, né? Um valor bem diferente. Imagina, de 70, 50 para 11 euros. Então, essa é a diferença. E tem também que quem é residente tem direito a médico de família, que no caso é como se fossem especialidades no Brasil. Eu tenho um problema de asma, então eu tenho direito a me tratar com um pneumologista. Agora, quem não é residente não tem esse direito. Como eu disse no início, só tem direito às urgências. Né? Então, se eu tenho um problema no coração, se eu tenho não sei o que, você não tem esse direito de tratar nessas especialidades. E é isso, né? Até onde eu sei, né? Dentro das informações básicas daqui. Essa pergunta é sobre o nosso trabalho e a pessoa foi muito educada em perguntar se a gente poderia compartilhar isso de alguma forma. E não temos problema em compartilhar isso, né? Não é algo que nos prejudica aqui, ou enfim. O Diego, ele trabalha num setor de uma fábrica que é robotizado. Não sei como fala isso, mas o Diego é como se trabalhasse só com os computadores e robôs da fábrica. Não é área fabril de produção, né? Não é área de produção, na verdade. Então, o Diego não trabalha como a gente já trabalhou em outras fábricas. Ele trabalha mais no setor responsável por todo tipo de equipamento, de máquinas e computador da fábrica. E eu trabalho numa casa, muito próxima daqui de casa, e eu trabalho como governanta de uma casa aqui próximo. Não sei se no Brasil a gente fala governanta, né? Aqui eu não sei como seria isso, mas eu sou responsável de uma casa. Então eu limpo, organizo, faço planejamento de um monte de coisa, ajudo meus patrões no que eles precisam. Eles moram como se fossem uma fazenda bem grande. É uma casa, né? Uma casa muito, muito grande. Então eu tenho toda essa responsabilidade de deixar a casa em ordem, né? Para tudo. Então, esses seriam os nossos trabalhos aqui em Portugal. Outra pergunta foi, Lai, o que vocês mais gostam em Portugal? Gente, a gente gosta de tudo. Essa é a verdade. A gente gosta de tudo. Aqui não tem nada que a gente não goste, a não ser o clima. Na verdade, a pessoa que mais sofre com o clima sou eu, né? Meus filhos e o Diego levam super mais tranquilo. Agora eu tenho muita dificuldade com o inverno daqui, com o frio daqui. Mas é só isso. Mas assim, o que a gente mais gosta de Portugal é a segurança, qualidade de vida que nos proporciona, a tranquilidade. E meu irmão veio pra cá recentemente e foi uma das coisas que ele citou, a importância de você ter filhos e você estar num lugar seguro, né? Várias pessoas também já nos questionaram, vocês não têm medo de viverem no meio desse mato sozinhos? E não, porque aqui é muito seguro. E não, porque é seguro, gente, né? Não tem muito o que dizer. E quando você vive aqui, você percebe que essa digamos que é das maiores bênçãos de Portugal, é a qualidade de vida, é excelente. É um país que você não cresce como os outros financeiramente, né, que eu falo de bens materiais. Você vai conquistando muito aos poucos, bem aos poucos mesmo, porém a qualidade de vida aqui, ela é incrível, maravilhosa. A outra pergunta foi sobre se ainda compensa sair do Brasil para ir para Portugal ou qualquer outro país da Europa. E, gente, eu posso falar de Portugal, né? A gente só vive aqui e conhecemos também... Peraí. Diego vindo ali, coitado do trabalho. Que isso?
tá chegando agora do trabalho. Ai, caramba. Esse é o lado do meu marido que ninguém conhece, tá? Porque ele é muito palhaço. Mas ele é mais palhaço assim com a gente em casa. Voltando aqui, gente, porque o Diego chegou. A gente conhece também um pouquinho da Espanha, né? Mas nunca vivemos lá, enfim, já vivemos aqui em Portugal 3 anos e 7 meses ou 3 anos e 8 meses. Então a gente pode falar de Portugal. E eu também acredito que isso é um assunto muito pessoal. Eu posso falar da nossa experiência, né? Não posso falar de outra pessoa. Como eu já disse uma vez nos stories, eu já passei por coisas que outras pessoas não passaram. E também já vi pessoas passarem por coisas que eu nunca passei aqui em Portugal, né? Para nós compensa muito. Lógico que desde quando chegamos não é mais igual, né? Tanto em relação ao financeiro, a preços, seja de arrendamento, seja de mercado, do que for, roupa, tudo que é questão financeiro, mudou muita coisa, já não é como nós chegamos aqui. Pra vocês terem uma ideia, quando nós chegamos aqui, nós pagávamos em 1 litro de leite para as crianças, sem lactose, 39 cêntimos. 39 cêntimos. E hoje nós pagamos na faixa de 1,09, 1,10. 1,09 e 1,10. Então subiu muito, né? Mudou muita coisa, mas para nós ainda compensa bastante. É muito do que você escolhe para você mesmo e para sua família. É algo muito pessoal que eu não posso dizer para você. Vai compensar para você, não vai compensar para você, entende? Então é você conhecer o país, você conhecer a cultura. Tem também tudo a ver com o seu estilo de vida. Outra pergunta foi sobre como são as igrejas. Como são as igrejas daí? É o que dizem e o que vocês sentiram. Algo mais ou menos isso. E, gente, tem muita diferença, sim, né, das nossas igrejas brasileiras para as portuguesas. O espiritual aqui é, sim, realmente muito diferente do nosso no Brasil, né? Isso também tem muito a ver com o cultural, é algo cultural da Europa. Só estando aqui para saber e entender do que as pessoas falam. E para você se sentir mais em casa, digamos assim, se você não quer ter uma mudança drástica de liturgia de cultos, ou até estranhar mesmo as pessoas da igreja, enfim, você teria que vir para cá e viver e adentrar uma igreja brasileira, porque aí no caso seria sair do Brasil e vir para o Brasil também. Mais ou menos isso, gente, porque as igrejas brasileiras aqui funcionam super bem, mas como se fossem no Brasil, dentro de um país diferente. Temos aqui Lagoinha, Diante do Trono, várias igrejas, temos também assembleias, né? Tem também a Assembleia de Deus Ministério de Santos aqui na Europa também. Na Europa, não sei se fora de Portugal, mas em Portugal deve ter umas 3, 4. E é sim muito diferente, né? A rotina de um crente aqui é muito diferente, porque se trabalha muito, então você não vive tanto em prol da igreja como se vive no Brasil, né? E se você também querer viver assim em prol da igreja como se vive no Brasil, você vai com Deus, porque é um país que te exige muito no trabalho, né? É muito cansativo, e você não consegue acompanhar. Então, ou você trabalha, ou você vive para a igreja. Então, é muito difícil você manter esse equilíbrio, a não ser que seja realmente uma igreja muito equilibrada. Uma igreja equilibrada, no caso, onde você vai conseguir conciliar os cultos, os compromissos da igreja com o seu trabalho e sua família. Agora, se você vem para cá, com a mentalidade do Brasil, numa igreja que ainda mantém os padrões do Brasil aqui, aí eu já acho um pouco difícil. Na nossa concepção, tá? Nós que saímos do Brasil, com a rotina que nós temos aqui, para viver numa rotina de uma igreja que segue os padrões do Brasil. É muito difícil, gente. Realmente é uma coisa assim, impossível. Impossível. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta. Não trabalho aos fins de semana, mas eu trabalho das 9 às 4 e alguma coisa, depende do dia, e o Diego trabalha por turnos. Então tem semana que ele tá de manhã e de tarde, na outra semana de madrugada e à noite.
E é impossível você, digamos, o Diego tá de madrugada e vai frequentar uma igreja que vai ter culto até às 10 da noite. Não tem como. Ah, então a gente vai para uma vigília, mas o Diego vai trabalhar de madrugada. Também não tem como. Outra pergunta. Amiga, como são as escolas? As crianças gostam? Ou se elas sofrem ou sofreram algum preconceito? Sim, as crianças gostam muito da escola. Pera aí, Zaf. Vem cá, filho. Vem cá. Pera aí, vou virar pra trás. Você gosta da escola daqui? Seu nariz tá sujo de terra, eu acho. Vem cá. Fala pra mamãe aqui no vídeo. Ai, desculpa. Pera aí. Você gosta das escolas daqui de Portugal? Gosto. Gosta? Os seus amigos te tratam bem? Sim. Sim? Alguém já... como eu posso dizer? Alguém já xingou você por você ser brasileiro, alguma coisa assim? Não. Não, né? Te tratam normalmente, né? E você gosta da sua professora, dos seus amiguinhos da escola? Sim. Sim, ok. Vou fazer essa pergunta pro Nicolas, gente, porque ele tá lá em cima da árvore. Mas assim, as crianças gostam muito da escola, as escolas são incríveis, são maravilhosas. Eles fazem muitos esportes aqui, natação, enfim, música, correm. Tem canoagem. Então eles gostam muito. As crianças nunca sofreram preconceito, mas na escola, tá? Na escola não. Mas já passamos sim por casos de que as pessoas falam xenofobia, né? Enfim. Porque o Nicolas é uma criança mais moreninha. Então, aqui para Portugal, como as pessoas são mais brancas, né? Europa, essa cor assim como a minha, como a do Nicolas, que é um pouquinho mais moreninho do que eu, eles já chamam de negro. Eles consideram pessoas negras. Então já chamaram o Nicolas de negro pela cor. É um costume daqui, né? Por pessoas assim um pouquinho mais moreninhas. Eles já não falarem que é branco. Eles falam como se fossem pessoas negras. Você sofre sim ali um pouco de preconceito, mas nada que nos tire do foco, vamos dizer assim. Eu não vou deixar de viver em Portugal com a minha família, onde nós somos extremamente abençoados por conta de um ou outro. Isso é uma minoria, né? Existem muito mais pessoas que nos respeitam. De alguma forma não nos afeta. E quando afeta também é só você abrir a sua boca, você falar alguma coisa e tá tudo certo. A outra pergunta foi, amiga, como é a comida daí, se é boa e... Deixa eu lembrar, gente. É porque eu tirei print das perguntas e leio e depois vim aqui gravar pra vocês. Não tô com outro celular segurando. Tenho curiosidades sobre como é a comida, valores e pedindo pra gente mostrar mais a nossa rotina aqui em mercados e como a gente se alimenta, enfim. A comida daqui é maravilhosa. A gente gosta muito. Temos praticamente tudo que a gente tinha no Brasil, não tem diferença, porque aqui tem os mercados brasileiros e dentro dos mercados muita comida que vem do Brasil, né? Tem o setor brasileiro, então tem muitos brasileiros aqui, né, gente? Então, temos coxinha nos mercados, temos açaí, temos arroz, temos feijão, temos de tudo aqui, carne, enfim. E... posso também gravar um vídeo mostrando como é a nossa compra aqui do mês, porque a gente faz compra por semana, né? E dentro dos mercados, gente, eu não posso filmar. A gente até de início, quando veio a Portugal, começou a filmar um pouco, mas a gente já foi barrado umas 2 vezes e isso não é legal, eu não gosto. A gente não gerar, né, nenhum constrangimento ou ser chamado a atenção, então eu não gravo dentro dos mercados, nem mostro o preço. Eu sei que muita gente faz isso, porque tem coragem para isso, mas eu não tenho. Não sou uma pessoa assim desinibida e que gosto de estar fazendo alguma coisa e alguém vem chamar minha atenção. Eu não gosto disso. Então, por já acontecer isso umas 2 vezes, a gente nunca mais gravou dentro de mercado. Mas eu posso fazer a compra e depois mostrar tudo para vocês o que a gente come normalmente aqui durante o mês e os valores. A pergunta foi, Lai, como é a vida ministerial de vocês aí? Alguma coisa mudou? Gente, a nossa vida ministerial aqui não sei dizer, gente, não sei dizer. Nós vivemos para Cristo a nossa vida toda, nós somos dele.
Nós não vivemos aqui como vivíamos no Brasil, né, onde nós éramos pastores e vivíamos da igreja. Vivíamos só para aquilo, né? Aqui não, aqui a gente trabalha, nós temos a nossa vida e auxiliamos as igrejas onde nós congregamos, seja na área de louvor, seja no que precisarem. Então a nossa área ministerial continua funcionando sim e não mudou nada. A única mudança que para nós realmente mudou é isso, nós não vivemos da igreja, nós vivemos do nosso trabalho. Nós trabalhamos e vivemos aqui com as nossas próprias mãos, né? O que eu acho que é totalmente digno. E é isso. Não vivemos da igreja, mas auxiliamos no que for preciso. Então a nossa vida ministerial continua da mesma forma. Que muita gente pergunta sobre isso. Lai, como são as pessoas, como é o povo português? São grossos, são duros, são mal educados, enfim. Gente, vamos lá. Por incrível que pareça, os nossos melhores amigos, os amigos que nós temos de verdade mesmo, são portugueses. E os nossos amigos americanos também, claro. Que aí já estamos falando de outra nacionalidade, né? Mas relacionado ao povo português, são pessoas incríveis. São realmente pessoas que eu não tenho o que falar, né? A gente sai do Brasil com uma imagem e ouvindo coisas de como o povo e realmente tem muita diferença. Mas o que as pessoas precisam entender é que é cultural, ok? Cultural. Nós não podemos pegar um português e querer que ele se comporte como um brasileiro. E nós não podemos pegar um brasileiro e querer que ele se comporte como um português, gente. Eu vim do Brasil, então eu vou me comportar como uma brasileira. Lógico que você vivendo aqui já há mais anos... Ai, tá doendo meu braço, gente. Lógico que você vivendo aqui há muitos anos, você acaba ali se adaptando sim à cultura do país, onde você acaba tendo poucas palavras, porque é um costume português onde as pessoas falam que são grossos. E a cultura, gente, a forma que eles foram criados, né? Eles respondem de forma diferente, que para nós é grosseria. Eles são pessoas que respondem com poucas palavras e isso é totalmente cultural, né? O brasileiro por si só fala demais e é muito mais comunicativo. O povo português não. E lógico que a gente também não pode generalizar, porque eu já vi portugueses, cara, que assim... igual a gente estava esses dias no Mercadona e simplesmente um senhorzinho entre aspas, ele devia ter, sei lá, 50 anos, com a esposa, brincando com as crianças no corredor, que estava fechando o carrinho, como se fosse carrinho de bate-bate, e cantando ao mesmo tempo, e fazendo aquela alegria no corredor todo. E um português. Da mesma forma que há muitas pessoas no nosso país que são extremamente mal educadas. Não tem respeito por ninguém, não respeita ninguém, responde de qualquer forma, né? Mas, obviamente, quem sai do Brasil e vem pra cá vai estranhar essa informação para um brasileiro, ele vai te responder da forma mais... vai te explicar tudo, vai ser comunicativo, vai dizer: olá, tudo bem, como você tá, precisa de ajuda e tal. Aqui não é muito assim. Isso não quer dizer que as pessoas não te ajudem, tá? Que é muito pelo contrário. A maior ajuda que nós já recebemos na nossa vida para tudo foi do povo português. Então tudo que a gente precisava, seja de roupa, seja de doação, as pessoas tiravam delas mesmas. Se tivessem que tirar roupa do próprio corpo, elas davam. Isso eu falo em tudo, tá, gente? Escola, trabalho, igreja. Eu não posso nem falar de igreja porque as pessoas da nossa igreja são pessoas que não são pessoas, são da nossa família. Então, nos tratam como se fôssemos da família deles. Então, não tem como falar de português para nós, entende? E as experiências ruins que nós tivemos não foi nem com pessoas assim... de igreja, de escola, nada disso. Foi realmente em lugares públicos como mercado e comércio. Então a forma que eles dizem está ali, não estás a ver? Que é a forma como eles falam aqui. Então isso soa como uma grosseria e isso é pra tudo. Então às vezes fazem algumas caras assim, sabe? Tipo, ó... porque são pessoas impacientes, bem impacientes. Você não pode falar muito, nem argumentar muito e nem perguntar muito. Eles não têm essa paciência que nós temos. Então, isso é cultural. Tá bom, gente?
Isso não quer dizer que são más pessoas, ou pessoas que não valem a pena, ou pessoas que não prestam, ou pessoas que não têm caráter, muito pelo contrário, tá? As experiências negativas que nós tivemos aqui realmente foi com a maioria dos brasileiros. Então é isso, gente. É só isso que eu posso falar. Tô suando, gente, tá muito quente. E a última pergunta que tá aqui é: amiga bem grande, conta tudo, quero saber das novidades. Gente, não tem novidade nenhuma por enquanto. Só posso contar o que vocês me perguntam, porque não tenho o que contar. Logo nós teremos sim uma novidade, entre aspas, né? Porque para Portugal é muito comum, mas não é novidade para nós, que já fizemos isso algumas vezes. Mas é isso, tá bom? Logo a gente vai contar pra vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu respondi todas as perguntas que fizeram ali na caixinha. E quem sabe futuramente, logo, se vocês gostarem desse episódio, eu posso estar colocando a caixinha de novo, vocês fazendo a pergunta e eu respondendo aqui, tá bom? Um grande beijo e que Deus abençoe vocês. Tchau!